Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. A gente bater um papo hoje sobre ansiedade e depressão. Hoje, por conta de comparação. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da Jubame. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live desta sexta-feira. Ainda em pandemia, ainda sofrendo algumas situações ainda, mas estamos firmes com um propósito, tá? Deus abençoe, vai compartilhando, vai chamando as pessoas, a gente vai aguardar mais um pouquinho, até porque o Instagram também entrou agora, demora a chamar. E aí eu convido você a estar com a gente, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos todos à nossa live da Jubame. Isso, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Podem entrar, fiquem à vontade, a gente vai bater um papo sobre a depressão por conta da comparação. O que é isso? O que é isso? Então vamos bater um papo sobre isso, é importante, porque tem atrapalhado muita gente, tem entrado na cabeça de muita gente, tem prejudicado muitas pessoas. Eu quero orar com você, o pessoal vai chegando aí, o pessoal vai se arrumando, eu quero orar com você, quero trazer ao teu entendimento tudo aquilo que vai ser colocado aqui. Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui conosco, amém? Querido Deus, Pai, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por estar conosco, te agradecemos porque o Senhor está aqui, a tua presença é perceptível. Muito obrigado, Senhor, por cada um que vai assistir, por cada um que vai estar vendo depois desse vídeo, enfim, aqueles que estão, ó Deus, nesta noite conectados conosco, que sejam impactados pela tua palavra, que sejam impactados pela tua presença. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, quantos testemunhos temos ouvido e visto de amigos, de pessoas próximas sobre todo esse trabalho. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor é o dono da obra, o Senhor que nos dá condições, o Senhor que sustenta, e é por isso que nós estamos aqui, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. O texto, como eu falei para você, o texto, a gente vai falar hoje sobre a depressão por conta da comparação. E a comparação a gente vai tratar sobre Asaf. Estou ajeitando aqui a câmera aqui para poder ficar cada vez mais perto de você. Para a gente falar sobre Asaf. Quem é Asaf? Asaf é um ministro de louvor da época de Davi. Davi era o rei e convoca Asaf para ser o seu ministro de louvor. E o texto que eu queria ler com você é o texto de Salmos, capítulo 73, o verso 13. Salmos 73, o verso 13. E diz assim o texto bíblico: Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Repetindo, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Se você pegar esse texto sozinho, você já fica em pânico porque tem alguém aqui bastante arrependido de estar seguindo a Deus, de estar obediente ao Senhor. O fato é aqui que Asaf está muito incomodado pelo fato de os ímpios, aqueles que não servem a Deus, estarem completamente, na visão dele, prósperos. A visão de Asaf é que eles estavam completamente afortunados, cheios de dinheiro, cheios da fama, e ele, como filho de Deus, estava vivendo mal, financeiramente falando.
E aí é complicado você tratar disso, as pessoas têm uma leitura muito imediatista sobre as coisas. Então, eu sou filho de Deus e estou passando por necessidades, e aí eu tenho alguém que não conhece a Deus e está afortunado, tem dinheiro, está vivendo a pandemia abastado, e isso é completamente complicado das pessoas entenderem. Só que, durante o texto, durante o Salmo, Asaf percebe que ele estava cometendo um engano e que a questão da Asaf é o olhar. A quem Asaf estava olhando, como Asaf estava olhando. E isso é muito importante. A paz, querida, seja bem-vinda. Então, assim, a questão é como é que Asaf estava olhando para toda essa questão. E aí, quando a gente vai começar a tratar do texto, a gente vai começar a tratar daquilo que a gente tem feito nas lives de segunda e de sexta, que sobre Asaf cai sobre ele uma depressão tamanha, porque ele está dizendo que não tem valido de nada estar servindo a Deus. É em vão estar purificando o seu coração, é em vão lavar as mãos na inocência. Ou seja, para Asaf, nesse momento, não servir a Deus estava, digamos, mais rentável, era melhor, a decisão melhor, pelo menos no olhar de Asaf, a melhor decisão neste momento era não seguir a Jesus, não seguir a Deus, no caso que nós estamos no livro de Salmos, não seguir a Deus, não obedecer aos mandamentos. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque é uma visão que Satanás tem plantado, inclusive, dentro das igrejas. Quando alguém chega na igreja, se converte a Jesus, e aí acontece alguns problemas, um turbilhão de problemas, e aí ele olha para o lado, vê a família prosperando, vê alguém da família sendo abençoado, vê alguém da família ganhando dinheiro, principalmente numa questão material. Ele acha assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou na igreja se fulano que não está na igreja está com emprego e eu acabei de perder meu emprego? Depois que eu entrei para a igreja, minha família está doente, o outro está lá com saúde. Essas são questões que nos incomodam e que precisam ter na nossa mente qual é a leitura real disso. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa leitura, como é que deve ser essa leitura. E Asaf estava experimentando isso para a sua vida, e aí ele primeiro entende, ele começa a falar uma série de coisas, depois ele começa a entender que a visão dele precisa ser modificada. A visão dele, a leitura dele precisa ser alterada. Então é impossível, praticamente impossível nessa vida, a gente viver sem fazer comparações. Nós fazemos comparações. A casa do fulano é mais bonita ou mais feia do que a minha. A roupa do fulano é mais bonita do que a minha. O meu carro é mais bonito do que o dele. O meu trabalho, eu sou melhor profissional do que ele. Ou seja, a nossa vida é de bastante comparação. E principalmente, às vezes, a gente vê a questão a gente encontra o mais rico, o mais bonito, o mais inteligente, independente da questão da religião. Mas a gente precisa ignorar isso. Ignorar isso porque muitas dessas pessoas que são financeiramente mais abastadas do que nós, elas, na questão com Deus, elas estão muito afastadas. A gente não pode achar que alguém que tem muito dinheiro tem mais sucesso do que nós na vida, porque o nosso sucesso, a nossa felicidade está na presença de Jesus, não está na presença do dinheiro ou de alguém. Por exemplo, é muito comum ver meninas solteiras que falarem assim, fulana não é tão bonita que não é mais bonita do que eu, e namora, vai casar, e eu estou aqui solteirona. Esse tipo de olhar não contribui em nada com a tua vida. Esse tipo de percepção não contribui em nada. O importante é que você faça uma leitura real e cristã, já vou estar até adiantando, você faça uma leitura real e cristã de tudo que está ao seu redor. Você entender que às vezes não é o tempo, ou então você não está preparado para determinadas coisas que Deus até quer te dar, mas você ainda não está preparado, ou então o próprio Deus não quer lhe dar, você não vai ter.
E aí Deus vai colocar na tua vida, no teu coração, propósitos diferentes daquele que você acha que deveria ter. E você vai ser imensamente feliz, mesmo com os propósitos diferentes que Deus tem para a sua vida. Eu falei aqui esses dias para a minha igreja sobre a questão dos planos. Eu faço planos, eu faço projetos. A Bíblia me orienta nisso. Porém, no final de tudo, o plano de Deus, a ação de Deus, ela é principal, é o fundamental, é a minha prioridade. E é isso que Deus vai fazer na tua vida, caso você entenda dessa maneira. E aí, a gente às vezes fica impressionado com a tal vida fácil. As pessoas têm uma vida fácil. O cara não é crente, tem carro. Eu mal ando de bicicleta. O cara fez uma festança de 20, 30 mil reais e eu mal vou conseguir fazer o meu casamento civil que está caro. A gente cai nessa cilada de Satanás, porque aí o que acontece? Quando eu olho para o lado e percebo que o outro tem, que é ímpio e tem, e eu que não sou, que eu sou cristão e não tenho, eu acho que é melhor estar do lado de lá. Só que, na verdade, essa cilada de Satanás é justamente para que você ache, ou para te enganar, dizendo que lá onde ele está, abastado financeiramente, é melhor do que você, que não está com esse dinheiro todo, ou que está passando dificuldades financeiras. Asaf entende isso. É bem possível agora que você deve estar pensando nesses exemplos que eu te dei. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes você teve a oportunidade de falar assim, poxa, caramba, fulano não é crente, cara, da minha família não é crente, tem mais dinheiro do que eu, ou casado, eu estou aqui solteiro, ou então, foi reconhecido bom profissional e eu não fui. A gente tem essa crise, a gente tem essa situação que ela precisa ser eliminada das nossas mentes, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu vou te dizer daqui a pouco por que isso não vai lhe levar a lugar nenhum. Muitos por conta desse quadro, olha aí como é que esse lado de Satanás ela é astuta. Muitos por causa desse quadro acham que Deus não é justo. E se tem alguma coisa que Deus é justo. Deus é justo e justíssimo. A sua destra é de justiça. Então, às vezes, o fato, como eu falei, às vezes o fato de você não ter é puro plano de Deus para a sua vida. É porque você ainda talvez não esteja preparado para receber, ou ainda Deus quer te ensinar algo antes de você ter alguma coisa. E isso é muito importante, porque você precisa ser completo. O pastor Cláudio Duarte fala muito disso quando se fala de relacionamento. Você não casa para ser feliz, você já é um solteiro feliz, e aí você vai fazer uma outra pessoa feliz. Certo? E aí, nisso, você está completamente feliz, inteiro, felizão, e vai fazer a sua futura esposa, ou o seu futuro esposo, feliz. Você não vai casar para ser feliz, porque aí você não vai ser feliz, e nem ele vai ser feliz, ou nem ela será feliz. Então, é importante que você entenda essa leitura real e cristã. Se a minha vida está nas mãos de Deus, se a minha vida está dentro do querer de Deus, tudo que eu fizer será para a glória dele. Tudo que eu fizer será para ele. E os planos dele, tudo que acontece na minha vida, faz parte dos planos dele. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam bem, aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É nesse propósito que a gente precisa estar, nesse pensamento, é nessa leitura real e cristã. A gente baixa a bola do mundo, talvez do mundo ideal, do mundo dos nossos sonhos, e a gente vem para o mundo real. Eu digo isso na minha igreja, eu disse isso aqui. Tem muita gente que acha que a gente vive numa novela e que a qualquer momento o vilão vai morrer e a gente vai ter um final feliz. Não é assim. A gente vai ter o nosso final feliz é com Cristo para todo sempre na Nova Jerusalém. Enquanto Cristo não vier, ou enquanto nós não formos chamados à presença de Jesus, a gente vai continuar tendo lutas, tendo dificuldades. E isso vai moldando a nossa fé, vai moldando o nosso caráter, vai nos aperfeiçoando como filhos de Deus. E Asaf estava experimentando isso, E aí é importante que as pessoas, muitos ficam revoltados com Jesus, com Deus, ficam revoltados com a fé porque não estão tendo, eles ficam olhando para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, e às vezes esse dinheiro não é de uma procedência muito legal, às vezes é fruto de uma herança, é fruto de alguém que trabalhou, alguém que
na sua vida teve essa oportunidade de arrecadar dinheiro, mas também a gente pode encontrar gente que foi corrupta. Né? Quantos corruptos estão aí? Nós estamos num tempo de pandemia, a gente todo dia tem notícias de governos corruptos que estão usando dinheiro que era para tratar do povo para superfaturar o hospital, superfaturar respiradores, ou seja, depois que isso tudo passar, muita gente vai estar rica. Não sei se vai estar solta, mas vai estar rico, porque infelizmente também no Brasil não se devolve o dinheiro, é muito raro quando se devolve dinheiro de roubo, de corrupção. Então é importante a gente entender isso, que às vezes, fulano é rico, mas o que ele faz para ser rico? O que ele faz para ter dinheiro? Será que você está disposto a manchar a tua vida, a manchar a tua fé, manchar a tua reputação, ser atingido no seu caráter por causa de comparando com o outro que ele tem e você não tem? Será que vale a pena? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Mas antes, a gente vai pensar quem foi Asaf. Como eu falei para você, Asaf foi um ministro de louvor de Davi. Ele escreveu 12 salmos, o Salmo 50 e do 73 ao 83, e ele liderou os louvores. Ele ultrapassa o tempo de Davi, quando Davi morre e assume Salomão, ele continua como responsável e ele escreveu esses 12 salmos. Né? E o que trouxe Asaf a essa situação? O que trouxe a Asaf a esse momento de comparação acerca da sua vida era um incômodo, né? O incômodo que ele tinha, porque ele era um ministro de louvor do templo, e era um homem que não vivia financeiramente uma vida abastada. E olhava para aqueles que serviam a Baal, serviam a outros deuses da época, e aqueles homens tinham dinheiro. Mas Asaf, em um determinado momento da vida, ele se dá conta que os ímpios prosperavam mais do que ele. Porém, como é que eles prosperavam? Né? No verso 13 que nós lemos, ele diz: certamente me foi inútil manter puro o coração. Ele demonstra até que ponto ele chegou. Se você analisar de verdade esse texto, você vai perceber que tem muita gente na nossa trajetória que meio que, entre aspas, se arrependeu de ter servido a Jesus. Você já lidou com gente assim? Gente que se arrependeu de ter servido a Jesus, gente que se arrependeu da fé, né? Gente que não quis mais saber de Jesus porque no seu momento achou que era instantâneo, né? Você crente, uma conta gorda no banco, uma casa, semana que vem vai comprar uma casa. E isso também, a gente já vai até entrando nesse assunto, isso também por causa dos ensinos equivocados que nós temos visto nos nossos tempos. O ensino da teologia da prosperidade é justamente isso. Se você tem, é que você tem fé. Se você não tem, é porque você está em pecado. Deus tem que dar um jeito de te abençoar. Deus tem que ter uma maneira. É obrigado a te abençoar. Você está fazendo sacrifícios, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Deus é obrigado a te abençoar. Não é dessa maneira. O Senhor continua no trono, é Ele que é o soberano, é Ele que dá todas as coisas e também tira todas as coisas. Uma das nossas lives aqui a gente falou sobre Jó, que foi a depressão por conta da perda, e a gente falou lá o texto de Jó 1:21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Ele é soberano, Ele é poderoso. Né? Muitos falam hoje, atualmente, infelizmente, é verdade. Muitos ensinam assim e colocam peso sobre as nossas costas. Se eu conseguir, amém, minha fé está ok. Se eu não conseguir, eu estou em pecado. O pastor não tem culpa. O pastor é o homem de Deus que está me dando as orientações. E eu, se eu não fizer, se não acontecer, sou eu que estou em pecado. Ainda coloca em dúvida a minha fé. E aí passa semana após semana numa vida de santidade. E a coisa não muda, tem alguma coisa errada. Não é que há coisa errada. O que está errado é o ensino. O ensino está errado. Né? Então a gente precisa entender que muita gente está
rica financeiramente, com muito dinheiro, mas por questões ilícitas, e também a gente está entrando em parafuso por causa da tal da teologia da prosperidade, que diz que se eu não tenho, a culpa é minha porque eu não tenho fé. Eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, e Deus até dá, irmãos, por misericórdia. Mesmo quando o líder ensina errado, Deus até abençoa por misericórdia. Mas não é sempre, não é do nosso jeito, é do jeito dele, da forma dele, é do método dele, e a gente às vezes se frustra, porque a gente queria que você fosse do nosso jeito, fosse do nosso método, e não é. Então eu quero nessa noite deixar isso muito claro para você. A gente precisa ter uma leitura real e cristã de tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tenho aqui, amém. Se eu não tenho, também amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor continua me abençoando, o Senhor continua me fazendo prosperar, que é o segundo, é o terceiro ponto. Mas antes do terceiro ponto, a gente tem a grande resposta de Asaf. No verso 17, ele entra no santuário de Deus, na presença de Deus, e ele começa a entender o que está acontecendo. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O que o Asaf entendeu? Que quando a pessoa está longe de Deus, é um ímpio, está longe da fé, está longe de Deus, e ele tem muito dinheiro, tem muita questão de financeira muito boa, essas pessoas estão em bases escorregadias. Um estalar de dedos, uma ação de Deus, tudo aquilo acaba. Porque eles não têm Cristo como base. E quando acontece, eles não conseguem se recuperar, seja financeiramente, seja emocionalmente, porque eles não têm Cristo como base. Deus não é a base da vida deles. Então, o que Asaf entendeu aqui? Asaf entendeu que mais do que ter é onde ele estava. Então, onde eu estou? Eu estou na presença de Deus. Isso é mais importante do que ter. Estar no centro do querer de Deus é muito melhor do que possuir alguma coisa, posses, ou seja, sei lá o que for. Mas é muito mais prazeroso estar na presença de Deus. Tem muita gente nesse momento que poderia estar assistindo essa live e não está assistindo por qualquer motivo, que hoje está mais infeliz, mesmo tendo dinheiro, do que muita gente que está assistindo, que não tem talvez o dinheiro que essas pessoas têm, mas estão felizes, porque estão sendo sustentadas pelo Senhor, estão sendo sustentadas pelo Jeová Jireh. Então, se você não entende isso, você não tiver essa leitura real e cristã das coisas, você vai cair no cavalo, você vai cair em ciladas. A cilada do imediatismo, a cilada da comparação. Por que ele tem, que não tem? A minha esposa passou uma vez isso. Eu sempre conto essa história, porque foi uma história muito louca, né? O meu filho João tinha nascido, tá até aqui ele hoje. João tinha nascido e apareceu uma irmã lá na igreja que estava grávida. E aí a Natália falou assim: ué, você tá grávida? Que legal, que bacana. Aí ela falou assim: não, eu falei para Deus, se ela pode, por que eu não posso? Não é dessa maneira. Quando isso acontece, você acaba se frustrando quando você vai lá assim: Senhor, se ele pode, por que eu não posso? Aí Deus não quer te dar, você se frustra. Como se Deus fosse obrigado a te dar algo porque deu a alguém. Deus não é obrigado a abençoar você com nada porque ele abençoou alguém. Ele não é obrigado a isso. Ele é obrigado, o que ele pode fazer por nós, ele já fez, que foi enviar seu filho Jesus para nos salvar. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Foi a sua graça que nos alcançou, foi o seu amor que nos alcançou. E o que a gente pode fazer? Viver para a glória dele até que ele volte ou até que ele nos chame à sua presença. Enquanto isso não acontece, vamos viver todo dia para a glória de Deus. E aí você precisa entender que a justiça de Deus está muito mais além do que a nossa justiça. Isaías vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então você não pode olhar para essas coisas, para as comparações, como se Deus já fosse obrigado a te abençoar. Eu quero que Deus abençoe você como eu sou abençoado, mas eu quero que Deus abençoe você.
como eu já sou. Não é, Deus, o fulano tem um carro do ano, eu também quero, porque o Senhor deu para ele, o Senhor tem que dar para mim. Não é essa forma que Deus trabalha, não é essa forma que o ministério de Jesus, para você ter uma ideia, Jesus curou cegos de maneiras diferentes, Jesus escreveu histórias na Bíblia, na vida de pessoas de maneiras diferentes. Então é importante que você entenda isso. Jesus tem uma história para você, é com essa história que ele vai, é com essa caneta diferente que ele vai escrever a tua história. Você tem um momento com Deus particular, é sempre no particular, cada um tem uma experiência. A gente pode ter até experiências parecidas, mas nós não temos a mesma experiência, porque Deus faz questão de ter uma experiência particular com você. Então a resposta que Asaf teve, ele acabou entendendo que aqueles homens tinham prosperidade fruto da desonestidade, que aquilo era uma aparência, que aquilo era um paraíso disfarçado. E agora ele entende que a presença de Deus é tudo para a vida dele. E que a presença de Deus sendo tudo para a vida dele, ele precisava olhar para o lado. E ele já era preenchido, ele já estava cheio do Espírito Santo, ele estava demasiadamente cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, para seguir a sua vida e o seu ministério. Foi na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios representava. Então, você me pergunta, pastor, como é que eu venço essa questão da comparação? Você vence com a presença de Deus. Você vence quando você se coloca aos pés de Cristo Jesus e coloca a sua vida no altar, você vai vencer esse tipo de situação. E aí, Asaf experimenta a verdadeira prosperidade. Asaf vai experimentar a verdadeira prosperidade. Uma das verdades que nos ajuda muito a não viver comparando nossa vida com ninguém e, consequentemente, não adoecer por isso, é a de que Deus verdadeiramente é o maior bem que temos. Nada, nem mesmo ter uma boa saúde, pode se comparar à certeza de ser um filho amado do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode estar aí doente, sentado, me ouvindo, me vendo neste momento, ou depois que esse vídeo for para a internet. Você pode estar doente aí. Tem gente mais com saúde, mais infeliz do que você. Porque você pode até estar doente no corpo, mas você não está doente na sua alma. Tem muita gente que está sã no corpo, mas a sua alma está doente. A sua alma está quase morta, para não dizer morta, porque ela não encontrou Jesus, não tem Jesus como seu Salvador. E isso é muito grave, muito grave. Então é importante que você entenda isso. Que é importante ter dinheiro, é razoável você ter saúde, é razoável você ter propriedades, é muito bom quando você tem a geladeira cheia, quando você tem posse, é muito bom, mas acima de tudo, não abra mão da presença de Deus sobre a tua vida. A presença de Deus vai preencher todo o teu ser. Quando Jesus, lá no Salmo 23 é muito claro, o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem até uma versão que eu gosto muito desse texto, quando fala, o Senhor é meu pastor, Ele não me deixará faltar coisa alguma. Então é isso que a gente está falando, é desse Jesus que nós estamos falando, é dessa presença que nós estamos falando, que ela preenche a nossa vida de tal maneira que a gente não sente falta de absolutamente nada, mesmo não tendo talvez aquilo que a gente gostaria que tivesse. Porque a presença dele... Por que a gente... ou a gente não deveria, né? Por que a gente não cai na bebida? Por que a gente não cai nas drogas? Por que a gente não cai no cigarro? Porque a presença de Jesus é tão forte em nossa vida que a gente não tem outra alternativa a não ser cheio desse Espírito Santo e ficar totalmente preenchido. A gente fica cheio de tal maneira que nada nos abala, a gente não precisa fazer absolutamente nada, não precisa nada. Você não precisa, eu vou fazer um sacrifício, não precisa pagar promessa, não precisa fazer sacrifício, é só você permitir que a graça do Senhor te alcance. E aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai te faltar nada. Isso é promessa de Deus, é promessa do Senhor para a tua vida. Vamos caminhar para o final? Apesar de Deus revelar-se o tempo todo nas Sagradas Escrituras, como aquele que deseja me encher de prazer e satisfação, poucos são que encontram essa fonte de alegria no Senhor. Ele quer ser a riqueza que ninguém jamais nos roubará. Um dia,
a falsa e passageira alegria do mundo acabará e tomará lugar uma grande tristeza. Nesse mesmo dia entrará na presença de Deus para viver eternamente em riqueza, conforto, alegrias e prazeres. Todo aquele que hoje sofre, chora, luta com dificuldades, inclusive financeiras, e não consegue ter neste mundo aquilo que tanto gostaria. E aí vai chegar um dia, querido, o texto lá em Apocalipse fala que as nossas lágrimas serão enxugadas. E eu quero dizer isso para você. Mantenha-se firme em Cristo Jesus, mantenha-se firme na presença de Deus, que essas lágrimas que você tem derramado, elas serão enxugadas em nome de Jesus. Todo esse sofrimento que você tem passado, porque você acha que fulano não tem Jesus e possui, e você que vai para a igreja tem a salvação em Cristo Jesus, você se acha que é injusto, querido. Vai chegar um tempo, é igual a Lázaro e o rico e Lázaro. O rico vai lá para cima, vai ver você e você já não tem mais nenhuma comunicação com ele, porque agora você está desfrutando da presença de Jesus, do reino de Deus na eternidade, e ele vai experimentar o tormento eterno. Querido, eu quero desafiar você a não ficar olhando para as comparações, não ficar olhando porque o outro tem e você não tem. Tem uma leitura real e cristã. Talvez você não esteja preparado, talvez não há o tempo, ou então Deus não quer te dar. Mas creia que Ele está cuidando da tua vida. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero terminar essa live aqui contando uma experiência na minha adolescência. Meu pai tinha um bar. Eu trabalhava com ele no bar, e naquele dia tinha uma família, mais ou menos umas 10 pessoas na mesa, e muita bebida, muito cigarro, muita risada. E eu ali, né, trabalhando, vai para lá, vem para cá, e eu orei ao Senhor ali e falei: Senhor, essa alegria não é a alegria que o Senhor prometeu. Essa alegria para mim está parecendo falsa. Essa alegria não tem nada a ver contigo. Me mostra se essa alegria é real. Me mostra se aquilo que eu vivo é real ou se aquilo que eles estão vivendo é real. E eu fiz essa oração ali trabalhando com meu pai. 10 minutos depois que eu fiz essa oração, começou uma briga ali generalizada. Um cara bateu na esposa, a irmã caiu. Foi um caos, meu pai teve que segurar. Enfim, foi um negócio absurdo. Quando Deus me mostrou ali a verdadeira felicidade, não está em você ter dinheiro, não está em você estar no bar bebendo, não está nas drogas, não está nos vícios. A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. E é esse Cristo que eu estou anunciando para você aqui nessa live, é nesse Cristo que eu confio, é nesse Cristo que é por causa desse Cristo que hoje eu sou pastor, é por causa desse Cristo que eu tenho um ministério, e é por causa desse Cristo que entregou a sua vida por nós, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite falando dele para a sua vida. Então não perca a oportunidade, não perca a chance de entregar a sua vida a Jesus, de fortalecer os seus laços em Jesus, porque eu tenho certeza que no momento certo Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai honrar você, abençoar a tua casa, vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Deus não tem compromisso com os nossos caprichos. Deus tem compromisso com a sua palavra em cumprir as suas promessas. Creia nisso para a tua vida, creia nisso para o teu ministério. O pastor Ivo está aqui comigo, Deus te abençoe, viu, pastor? Creia isso para a tua liderança, creia isso para a tua vida, para a tua caminhada. Eu tenho certeza que a tua vida será alcançada pela graça e pelo favor e pelo grande amor de Cristo.